Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do olho do furacão. Hoje é dia 6 de maio de 2021. O Banerj mandou superchat para nós 2 vezes. Ele diz, o professor José está certo, tem que argumentar mesmo. Obrigado, viu, pela situação. Eu acho que há espaço para argumentação. Só que o Bolsonaro quer fazer, ele quer ganhar no grito as coisas. Ele quer empurrar para as pessoas certas coisas. Tem isso? Propõe. Coloca os seus líderes governistas lá para fazer uma proposta bem, se passar bem, se não passar, não vai ficar dizendo, não vai ter eleição se não tiver assim do jeito que eu quero. Não vai fazer isso, eu quero, vá para merda. Marquinhos, nosso problema não é só o Bolsonaro, não. O Bolsonaro ele tem uma legião de doidos que o segue. Além dos doidos, nós temos uma parcela da sociedade que está doente. Essas pessoas que estão a se aglomerar nas ruas, como a gente viu no final de semana passado, como é que você vai tratar de uma sociedade que tem esse tipo de gente? Olha só, e não tinha mais gente se bobear, é porque a gente está no meio da pandemia. Ainda tem um grupo dos negacionistas que ainda tem algum juízo, que não está aglomerando, porque tem alguém em casa que diz, olha, não vai porque você depois não entra aqui em casa. Mas nós temos uma parcela da sociedade que ainda está muito doente. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, né? Fora os que não votaram nele e que comungam da mesma doença de desvio comportamental, de desvio de interpretação da realidade, pessoas que odeiam política, que têm uma mágoa política muito grande, pessoas que têm o ódio do PT, pessoas que têm ódio do Lula. Como é que você lida numa sociedade com essas enfermidades todas? E isso ainda é vitaminado pela ignorância, pela desinformação dos grandes veículos de comunicação e pela falta de educação, falta de ferramentas para as pessoas terem uma percepção crítica da realidade. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo. Não adianta a gente também se radicalizar do outro lado e falar assim, não, são fascistas e bababá, não quero assunto, porque aí realmente a gente vira briga de Vasco contra Flamengo. Aí a gente de fato não evolui. Se nós julgamos que nós temos uma racionalidade, que nós estamos do lado da justiça, nós estamos do lado das pessoas certas, nós estamos do lado do bem, nós estamos do lado do bom, e a gente usa ferramentas inadequadas, a gente não sabe enfrentar esse tipo de situação, a gente vira tão insano quanto os caras também. Então, eu acho que nós aqui temos uma capacidade melhor de poder interpretar a situação e dar soluções diferentes. Agora, o problema é que a democracia ela proporciona esses acidentes, essa coisa estúpida do Brasil ter elegido um insano, um assassino, um claro mesmo, com letras garrafais, como o Bolsonaro. Agora, ele não está sozinho, porque, como ele, você sabe, quantos que a gente não conhece, quantos não entram aqui de vez em quando para você dar o salzinho, que não querem nem saber se o Bolsonaro está falando uma coisa que tem alguma lucidez, tem alguma razão ou não. Eles estão com o Bolsonaro e acabou. Lá no portal, agora, entra gente lá assim, estou fechado com o Bolsonaro até 2000 e tanto, fechado com o Bolsonaro, né? Mas a questão aqui é que quando eu levantei essa situação, é que você, José Fernandes, você é um gentleman. Você é uma pessoa que racionaliza, você debate, você encontra didática, coisas assim para a gente pensar. Mas o Bolsonaro não é assim. Quando sim. ele fala de outro jeito. Ele não fala, por exemplo, nesses meandros que você está buscando. Então, quando eu discordo disso, eu estou me referindo a tudo que a gente já teve no mundo. A gente sempre teve Bolsonaros no mundo. A gente sempre teve pessoas como Bolsonaro. Está aí o Adolfo Hitler, Mussolini, o próprio Donald Trump nos Estados Unidos. Eles sempre terão seus seguidores. E a gente não deve imaginar que por conta deles terem seus seguidores, eu tenho que aceitar tudo que eles falam, não é assim. Eu acredito numa mudança a partir de cima para baixo. Assim como teve os neonazistas, os nazistas que apoiaram Hitler, que aplaudiam Hitler, teve outras pessoas que não aplaudiram e que um dia aquilo passou e o povo viu que estava errado.
Do mesmo jeito, o Mussolini, do mesmo jeito, os trumpistas estão vendo essa situação. Lá nos Estados Unidos era tão ruim quanto aqui. O pessoal queria matar, queria esfolar. Inclusive, invadiram o Congresso Nacional. E o que aconteceu? O rolo compressor do Biden veio, venceu as eleições e acabou. Está aí. Então, nós precisamos, é claro, saber diferenciar extremista. Eu nunca aceito também essa coisa de extremismo. Todo extremista, ele chega no ponto final, que é a violência. Então, sendo de esquerda ou direita. Agora, quando eu divergi nesse pensamento, eu digo, você, José Fernandes, é uma coisa. Você falando, pontuando, é uma coisa. O Bolsonaro, quando fala, ele quer regimentar as pessoas para o lado dele para dizer, olha, discordem disso, vão para a rua, vão fazer, porque se não tiver isso, a gente vai matar. Porque outro presidente diria, eu vou submeter essa minha ideia ao parlamento, se o parlamento aceitar bem, se não aceitar, paciência. Mas o que ele diz é completamente diferente. Se não, não vai ter eleição. Aí o negócio pega. Eu quero agradecer a Silvânia Oliveira por mandar o super stick para nós. Pode falar. Não, você mostrou aí um pedaço da live dele. Eu assisti a live quase toda, né? Eu não deu para assistir tudo, que depois eu vim para cá com você. Mas o cara hoje ele estava virado no giraia, o Aquias. Porra, ele só fala, cara, hoje foi show de horrores. Eu vou fazer uma resenha amanhã no Portal do José. Eu já separei aqui os piores momentos, né? E vou comentá-los amanhã. Mas é muita coisa. Assim, eu acho que, de fato, assim, ele está com problemas mentais. Ele está. E ele tá com problema. Mas estou falando sério. Eu estou falando sério, assim. Ele está com problemas, ele entrou numa espiral, uma loucura que não é represada, né? Aí, Aquias, você pega um doido, dá poder para o doido, e você coloca mais puxa-saco do doido, aí, meu amigo, o doido não consegue sair nunca mais, cara. Ele está nessa espiral, e muita gente está percebendo, porque hoje foi um negócio de louco. Ele saiu... Esse tipo de coisa que ele falou do Barroso, que você mostrou, né? Que se Jesus viesse para a Terra, ia virar office boy do Barroso. Quer dizer, o cara está sem noção. Ele, assim, eu vou te perguntar mais. Jogou para cima. Eu vou te perguntar mais da live dele, mas antes eu vou já ler essas mensagens que passaram, infelizmente, mas aí a Marília recuperou para mim. Ela diz assim, o Jefferson Oliveira diz... por que, José, a grande mídia não divulga toda a culpa que o Satanás Bozo tem? Aí outra, a Beni diz assim, o Benege diz, o professor José está certo, tem que argumentar mesmo, né? A Silvânia Oliveira manda mensagem também. A Maria Paula diz, excelente dupla, progressistas do mundo, univos. Né? É isso aí, professor. Agora, por favor. O senhor estava falando da live do Bolsonaro, quer dizer que hoje ele estava virando o giraia. Hoje você ia ter que gastar muito sal. Hoje, se você estivesse perto, você ia ter que chegar com um carrinho de mão de sal. Só a tua cuia de sal hoje. não ia dar nem para ali para o começo dos trabalhos ali, né? Bom, mas teve uma pergunta. Repete para mim aqui, a primeira pessoa que fez a pergunta, ela comentou alguma coisa, me fugiu aqui. Por que a grande mídia não mostra a culpa do Bozo? Isso aí, gente, olha só. Eu costumo dizer uma coisa que é fácil de compreender, que não é ideia minha. O fato de a gente ter muito livro é que a gente pega a ideia desse povo todo que pensou a vida inteira, eles escrevem, a gente lê, pega alguns fragmentos, né? Tem um filósofo chamado Hegel, ele dizia que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Então, ter comunicação, ter o poder de informação é um poder muito maior do que ter um exército. Você dominar as pessoas pela mente, você não precisa dar tiro, você está ali, você tem um povo todo subjugado, um povo todo anestesiado. Aqui no Brasil, os grandes meios de comunicação, eles têm negócios formais com empresas financeiras. Por exemplo, a Rede Globo de televisão, a família Marinho, eles são donos da Orama. A Orama é uma corretora, é uma empresa financeira que faz negócios no mercado financeiro, faz negócios com ouro, com ativos do governo federal, com títulos da dívida pública. Eles operam com o que está sendo feito de negociata aqui no nosso país. Então, quando eles fazem propaganda
olha, tem que privatizar, o governo no Congresso está querendo privatizar a Eletrobras, a Petrobras está sendo privatizada. Cada negócio que surge desse, os ativos, o que eles mexem no mercado, eles ganham muito dinheiro. Moral da história. Isso está sendo feito no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem um ministro chamado Paulo Guedes, que é o cara que está ajudando a assaltar todos nós lentamente, tirar tudo do nosso país e entregar na mão de empresas privadas. Vocês acham que a Rede Globo de televisão quer derrubar o Bolsonaro para que Bolsonaro saia e leve Paulo Guedes? Claro que não. Se eles não querem derrubar o Bolsonaro, nós não veremos a cobertura da CPI, por exemplo, no Jornal Nacional, metendo a lenha no Bolsonaro. Eles não vão. Esse discurso que você colocou hoje aqui, Aquias, a live do Bolsonaro, a Rede Globo não vê. Só nós, eu já comentei isso nos programas passados, eles não querem que haja um desgaste além da conta do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro sofrer impeachment, muitos desses negócios que eles fazem 24 horas por dia serão paralisados ou terão uma diminuição. É por isso que a gente está na torcida da CPI revelar coisas tão cabeludas, tão contundentes, que até os grandes veículos de comunicação não conseguem esconder e o Bolsonaro venha a sofrer o impeachment mais na frente. Mas não parece que esse seja o jogo, não. O jogo está montado para o Bolsonaro ficar vivo até 2022, até o presente momento. Pode ser que mude, mas a gente vai ficar na fera. A Auri Mainete se tornou membro do canal. Muito obrigado, viu, Auri, por se tornar membro do canal aqui no Critica Brasil. Também quero agradecer a presença do José Bonfim de Souza, que diz: Bolsonaro quer voto impresso para as milícias poderem conferir se o eleitor realmente votou na família, porque onde as milícias mandam, o voto ainda é do cabresto. Ele diz: obrigado, viu, meu amigo, pela participação sua. Isso não pode. O voto impresso nesse modelo aí, que nosso colega. Deixa eu só terminar rapidinho, senão some, aí tu já vai voltar. O Carlos RX da Silveira diz: quando vão tirar esse genocida e sua gangue do governo? E mais mensagens chegando aqui para nós também. Eu quero agradecer a todo mundo pela participação. O Banerje diz: parlamentarismo funcionaria no Brasil. No caso de uma situação que estamos passando, era só destituir? Posso falar? Isso aí? Bom, agora assim, daqui a pouco, gente, você que está me assistindo aí no Critica Brasil, não esquece de esmagar no like, participar junto com a gente. Amanhã, às 17h30, estará comigo aqui a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann. Então, amanhã eu vou entrevistar a Gleice Hoffmann, a deputada Gleice Hoffmann, às 17h30 da tarde. A gente teve que fazer um ajuste nesse programa por conta da agenda que ela está acompanhando o presidente Lula aqui em Brasília. Então, amanhã, o Critica Brasil News será às 17h30, especial com a Gleice Hoffmann. Por favor, agora assim, aliás, veio mais aqui a Super Stick Merisvânia, manda mensagem também para nós. Muito obrigado pela participação. Esmaga no like, pessoal. Vai, professor. Não, aqui teve a pergunta do nosso colega, ele falando sobre parlamentarismo. Olha, gente, infelizmente o problema não é de modelo. A gente tem vários modelos políticos que podem funcionar desde que tenham pessoas comprometidas com o seu povo. Você pode ter até uma monarquia, se você tiver uns monarcas que sejam patriotas, sejam éticos, sejam corretos, íntegros, que façam um governo voltado para o povo. Você pode ter um parlamentarismo que funciona muito bem. Agora, você imagina só se o Brasil fosse uma república parlamentarista. O presidente da república hoje seria o Lira. O Lira ou o Pacheco. Um dos dois seriam, pela Constituição, o presidente do Congresso, né? A gente teria ali a figura do Lira. E num governo anterior, a gente teria o Eduardo Cunha. E num governo anterior, a gente teria o Rodrigo Maia, né? E mais, a gente teria um parlamento com as figuras que estão no parlamento de hoje. A gente teria essas figuras todas. Estaria lá um parlamento com Bia Kicis, aquele outro fortão lá, o bombado, Daniel Silveira, os filhos do Bolsonaro, gente bancada por banco, pelo agrobusiness, por milícia, por tráfico, por polícia. A gente teria um parlamento que seria um retrato do que a gente já está vivendo hoje. Porque, não se enganem, o Bolsonaro ele representa a presidência da República, que tem um poder muito grande num país como o nosso, mas ele está absolutamente coadunado, ele está absolutamente junto
com o que de pior existe na política brasileira, que são os parlamentares que fazem o centrão. Se você tirar o Bolsonaro hoje, se a gente conseguisse, assim, num raio ultravioleta, né, um meteoro caísse em cima da cabeça dele, nós não teríamos uma mudança radical na política econômica do nosso país, na política social, na política do enfrentamento de absolutamente problema nenhum. Porque todos os deputados ali são os que estão dando a tônica do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, em determinados aspectos, ele até atrapalha algum desses interesses, desses grupos econômicos todos, porque ele faz tanta besteira, ele faz tanta M, que muitas das questões que ele acaba se envolvendo, ele cria obstáculo. Ele paralisa, ele dá uma travada. Porque se o Bolsonaro já não tivesse feito tanta besteira, provavelmente algumas privatizações já teriam acontecido. A gente já teria entregue o Brasil mais rapidamente. Então, de um certo modo, não é o modelo. É como se a gente pensar, por exemplo, que se a gente colocar um presidente nacionalista, né, hoje está se colocando muito Lula como um futuro vencedor de um pleito eleitoral em 2022, mas o Lula não vai fazer absolutamente nada se, junto com ele, forem eleitos os mesmos parlamentares, se forem eleitos pessoas representando os mesmos grupos econômicos. Então, a gente acaba entrando numa grande ilusão. Ou a gente tem pessoas que são alinhadas com o povo e aí você consegue avançar, ou você não tem. Só para finalizar nesse ponto, Aquiles, quando o Brasil saiu da monarquia, quando nós tínhamos aqui a coroa imperial, né, o Dom Pedro II, quando ele sofre o golpe em 1889 e é instalada no Brasil a República, o que nós tivemos? Foi a mudança de um modelo político. Naquela época, você tinha o Machado de Assis, que já era um escritor muito famoso, muito conhecido, já era um intelectual. O Machado de Assis diz o seguinte: olha só, vocês estão querendo tirar a monarquia para criar uma república com essas figuras que estão aí? São com essas figuras que vocês querem montar uma república? Ah, não, prefiro a monarquia. Porque a monarquia, ele conhecia o Dom Pedro II, sabia que o Dom Pedro II era um nacionalista, era um homem íntegro, mas era um homem de um regime político que era de passar a coroa de pai para filho. De fato, a gente instituiu a república no nosso país e a gente não teve resolução de problema nenhum. A gente aboliu a escravidão, mas manteve a população negra sem nenhum tipo de direito, sem educação, sem moradia, sem absolutamente nada. A Lei Áurea tem 2 artigos. Está a partir de hoje, artigo 1º, está a partir de hoje abolida a escravidão. Artigo 2º, revogam-se todas as disposições contrárias. Pronto, Princesa Isabel. E deixou para o bunda lelê no português, claro. A República, com os homens que fizeram parte da nossa República, com as suas distorções, representando os segmentos econômicos, ex-escravocratas, que fizeram a política no nosso país a partir daí, não ajudaram a mudar nada. Precisou ter o Getúlio Vargas, que se rebelou contra o sistema e que quis fazer do Brasil um grande país, e a partir daí a gente começou a ter uma história diferente no nosso país. Mas a nossa república não é esse o problema, são os homens que a compõem. Perfeito, professor. O Banejo diz, perfeito, professor, esclareceu muito bem. Muito bom o esclarecimento do professor José Fernandes. Professor, eu vou mostrar aqui o vídeo da CPI da Covid, que hoje teve, como sempre, está tendo bate-boca, um fala dali, outro fala daqui. O menino não sabia responder sim ou não. Sim ou não? O Carlos RX da Silva diz, além do presidente entreguista, temos também a Câmara e Senado entreguista. Difícil resolver a situação do Brasil. Sim. Como o José Fernandes acabou de falar, não é? Se votar no Lula, mas se aí senadores e deputados forem esses mesmos, aí, meu irmão, complica tudo. Eu vou mostrar aqui, professor, o vídeo, e esse vídeo aqui eu quero comparar, porque o vídeo está comparando o seguinte, é do Sampancho do Twitter, ele está comparando o que o Queiroga falou, porque ele diz o seguinte, Queiroga disse à CPI que pressionou Bolsonaro falar sobre tratamento precoce, uma vez que nunca ouviu ir contra medidas sanitárias. O Queiroga nunca viu o Bolsonaro ir contra as medidas sanitárias, mas vídeos revelam que Queiroga estava presente em muitos dessas Excelência, ministro, presenciou alguma manifestação do presidente da República
em defesa do tratamento precoce, inclusive em relação à cloroquina? Em relação a esse fato específico que eu vi, foi o presidente definir a autonomia do médico. Isso ele sempre falou em relação a isso. É uma pergunta concreta. O senhor, desculpe a ênfase, presenciou alguma manifestação? Uma única oportunidade em Deixa Chapecó. eu terminar a pergunta. O senhor presenciou alguma manifestação do presidente da República em defesa do tratamento precoce? Como ministro da Saúde, em uma única oportunidade em Chapecó... Não, já respondeu. Em uma única oportunidade. Agora mostrando aí. Vocês sentem-se abraçados. Tem o Queiroga na saúde, tem o Roma da cidadania. Ministro Queiroga da Saúde, muito bem-vindo. Muito mais. Estão aí fora ou não? Estão lá, pô, tá tudo bem. Eu tomei cloroquina às 5 da tarde, num dia. No outro dia, 10 da manhã, estava bom. Um montão de gente tem tomado ivermectina. Agora tem um novo aí que está meio chegando, a proxalutamida. Tem muita coisa chegando aí, mas o mercado da vacina é bilionário. Quanto à desnecessidade de aglomeração ou de outras medidas não farmacológicas de combate à Covid. Não presenciei o presidente falar disso enquanto ministro da Saúde nesses temas. Tem aqui um sósia meu, tira a máscara porque o pessoal vai ver que você é fã. Queiroga lá atrás. Tem um sósia meu que eu conheci agora aqui. Posso falar Acho que a máscara incomoda todo mundo. É verdade. Incomoda. Não é que o cara falar que não incomoda, é mentiroso. Essa polícia, lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. Isso é um absurdo isso aí. Quem imprensa em vez de me acompanhar, para falar o que está acontecendo, quando acompanhava no passado, para falar, está sem máscara. Tá de sacanagem. Ou seja, os vídeos contra fatos não há argumento. Como é que você viu a fala do Queiroga na CPI hoje, José? O Queiroga está querendo defender um criminoso, né, aqui. Olha, eu vou te falar um negócio, rapaz. Você sabe que quando eu fiz faculdade de Direito, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me referir a um presidente da República como um homem criminoso. E olha que a gente já pegou aí várias situações, né? A gente pegou o Fernando Henrique Cardoso, que era um entreguista, era um cínico, mas a gente não podia dizer que ele era um serial killer, como o Bolsonaro, que ele era um vigarista de baixo nível, né? O que acontece é o seguinte, muita gente esperou que o Queiroga, hoje na CPI, ele fosse falar coisas reveladoras, né? Isso é impossível, por uma questão muito simples. Se a gente pegar o que aconteceu, por exemplo, em outras partes do mundo, tá? Vamos jogar aqui, vamos transportar o Brasil para Chicago dos anos 30, anos 40. Se o contador do Al Capone fosse apanhado e fosse levado para uma CPI para falar da vida dele com o Al Capone, dos negócios com o Al Capone, você acha que ele falaria alguma coisa para incriminar o Capone? Resposta, obviamente que não. Então, o que fez o Queiroga hoje? Ele defendeu o Al Capone Tupiniquim como ele pôde. Ele saía pela tangente o tempo todo. E aí me chamou a atenção como é que os senadores eles não estavam muito bem preparados, viu, Aquis? Porque se eu estivesse do lado de um senador desse, eu ia falar assim, ó, vai ali que você pega o boneco. Porque o cara, quando ele está numa CPI, é bom a gente explicar isso, ele está dentro de uma investigação criminal. É como alguém que é chamado pelo delegado de polícia para funcionar como testemunha. O delegado pode perguntar, desde que ele não faça nenhum tipo de tortura, de constrangimento, induzir a pessoa a se auto-incriminar e tal, ou falar alguma coisa que não seja verdadeira, o delegado pode perguntar qualquer coisa. E os senadores poderiam perguntar qualquer coisa. Eles poderiam começar mais brandamente e depois começarem a perguntar coisas objetivas e dar um alerta para o cara. Qual é o alerta aqui? O boneco, o ministro, o senhor mentir, o senhor está cometendo crime e o senhor pode ser preso em flagrante. Mas se o senhor ficar calado, calar a verdade também, o senhor querer sair pela tangente, o senhor dar uma de migué, o senhor também pode ser preso, o senhor pode tomar uma voz de prisão aqui. Então, isso tem que ficar bem claro para perguntar assim, olha, o senhor viu ou o senhor não viu? O cara tem que dizer vi ou não vi. O cara, veja bem, eu estou criando uma comissão para dizer se eu vi ou se eu não vi. Pô, não existe isso. O senhor é a favor, o senhor sabe se o remédio faz bem
ou se o remédio faz mal. Bom, veja bem, o remédio é um troço que pode fazer bem, pode fazer... Não é isso que está perguntando. Então, muitas pessoas nutriram uma esperança que o Queiroga fosse incriminar o Bolsonaro. Só que alguém que está dentro do governo não vai fazer isso. Os outros que vão ser levados também à CPI, que forem falar alguma coisa, nenhum deles vai dizer alguma coisa que incrimine o Bolsonaro. Só vão fazer isso de forma inconsciente. Se eles caírem numa pegadinha, se eles forem levados a dizer algumas coisas que sejam absolutamente reveladoras e que o cara não possa mais desmentir. É como esperar agora que o Pazuello ele vai dizer alguma coisa que incrimine o Bolsonaro, ele vai segurar tudo para ele. Ele também vai sair pela tangente. Só que vai ter um negócio diferente com o Pazuello. O Pazuello, como ele é obrigado a dizer a verdade na condição de testemunha, ele pode, em muitos casos, querer esconder a verdade. Se ele fizer isso, a CPI vai terminar os trabalhos num dia, e como é que faz a CPI? Vão chegar à conclusão que o Pazuello mentiu ou o Pazuello está se autoincriminando com o depoimento dele. Aí o Pazuello vai ser chamado novamente aqui, mas aí não na condição de testemunha, mas aí na condição de indiciado. Aí a chapa para ele muda de configuração. Mas mesmo na condição de indiciado ou na condição de testemunha, eu não acredito que ele diga nada que vai incriminar o Bolsonaro. É por isso que ele está nervoso, porque das duas, uma, ou ele incrimina o Bolsonaro e escapa de uma série de responsabilidades, ou ele poupa o Bolsonaro e ele traz as responsabilidades para ele. Só que o Bolsonaro não tem lealdade, o Bolsonaro vai largar o Pazuello. Esse pessoal todo, eles vão todos para cadeia se bobear, eles vão enfrentar muitas acusações, e o Bolsonaro está pouco se lixando para o Pazuello. Está pouco se lixando. Ô, José, eu quero agradecer aqui a presença da Madeirada Music, que fez aquela música do Lula que eu toco aqui. Ô, Lula, teu nome tá guardado. Um abraço para vocês aqui, a música é bacana, um forró top das galáxias que eu uso sempre aqui. Agora, é o seguinte, o Pazuello recebeu a visita do Onyx Lorenzoni. Não foi depor, mas isso deu um bafafá, porque o pessoal começaram a divergir lá. Pazuello não pode vir aqui, mas as pessoas podem ir lá com ele, quer dizer, o cuidado que ele está tendo com a gente. Outra coisa, senadores levantaram a possibilidade de mandar, de ser a condução coercitiva, porque ele está mentindo descaradamente. Outra coisa me chamou a atenção, que o Bolsonaro está dizendo, já peguei Covid, estou curado, ora. Mas o Pazuello pegou a Covid rapidinho assim, já tinha pegado a Covid. Aí de novo pegou outra situação, que essa são duas situações aí. O Pazuello recebendo visita, o Pazuello está querendo ir fardado, que é para colocar os militares no meio disso, para dizer, olha, eu estou aqui representando vocês, está recebendo aconselhamento. Aliás, já chamou até um marqueteiro que saiu a favor de milicianos no passado. O marqueteiro dele está dizendo isso. Agora, outra coisa. Houve um almoço na casa da senadora Cátia Abreu e os convidados foram Renan Calheiros e Arthur Lira. E conversaram por muito tempo, Arthur Lira e Renan Calheiros. O Bolsonaro tem muito o que ficar gritando mesmo. Eu vou já passar para você, vou ler assim. Nilson Silva diz, boa noite, professores, eu pensei que o Queiroga fosse sair preso. Nunca vi tanta omissão de fatos, disse ali o Nilson. Muito obrigado, Nilson, pela participação. Outra aqui, está falando também, a Bia Moraes. A Bia Moraes entra aqui com superchat e diz, Bia Moraes, boa noite, Aquias, concordo totalmente com o José. Eles vão levar em banho-maria até o ano que vem, e enquanto isso o povo que se exploda. José, por favor. É o seguinte, gente, tem um jogo político que é difícil a gente saber o que está rolando nos bastidores. Se vocês perceberem, há quem entenda, inclusive, as pessoas estão torcendo para o Lula virar presidente, que para o Lula, politicamente, é interessante que o Bolsonaro não fosse morto politicamente agora, que ele fosse mantido sob aparelhos até 2022 para ser abatido em 2022. É uma tese. Mas se você analisar assim, a proximidade que o Lula tem de Renan Calheiros, mesmo do Arthur Lira, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira,
O Ciro Nogueira fez campanha para o Lula, utilizou, aliás, melhor dizendo, o nome do Lula num jingle de campanha, hoje saiu no UOL, tinha isso lá, ele dizendo que o Lula era o melhor presidente do Brasil e que ele era Lula, papapá. Então, pode ser que algumas pessoas estejam levantando uma tese aí que não é de toda maluca. De repente, já que aguentamos tanto o louco até agora, por que não aguentar mais um tanto para poder abatê-lo um pouco mais à frente? Mas é uma teoria. Eu prefiro acreditar que, a bem do patriotismo e a bem da sobrevivência de pessoas aqui no nosso país, que a gente consiga paralisar o Bolsonaro agora, que a gente consiga implementar o impeachment dele logo depois que acabar a CPI. Nós não sabemos se essa CPI, gente, se ela de fato ela vai ter um... Quero te fazer uma pergunta. Vai lá. O Pazuello pode ser levado coercitivamente para lá, como levantou a hipótese de alguns senadores da CPI? Ele pode porque ele não tem imunidade nenhuma. Se ele fosse ministro ainda, ele teria proteção como ministro. Mas as pessoas só podem ser conduzidas coercitivamente uma vez convidadas e uma vez reagindo ao não convite, quer dizer, não indo ao convite. Isso é que tem que ser feito para ter uma condução coercitiva, tem que ter feito uma intimação anterior para levar a pessoa, não como aconteceu na Operação Lava Jato, onde a pessoa não tinha recebido convite nenhum e, de repente, a Polícia Federal chegava na casa do cara e levava, como, por exemplo, fizeram com o ex-presidente Lula. Isso foi irregular com empresários, foi irregular com outros políticos, mas, na época, o Brasil estava vivendo uma histeria muito grande, então a prisão coercitiva, a condução coercitiva, ela ficou banalizada. Eu duvido que eles vão fazer uma situação com o mesmo tipo de irregularidade da Operação Lava Jato, até porque a maior parte dos parlamentares que está ali já teve algum tipo de conexão com a Operação Lava Jato, mas na condição de investigado, de réu, de indiciado. Então, eles não vão reproduzir as mesmas falhas com o Pazuello. O Pazuello já recebeu intimação. Ele já deu migué, ele disse que estava com Covid. Se o Senado tivesse uma perspicácia aí, aqui, seria interessante questionar ao Pazuello o nome dos oficiais que estavam com Covid e com quem ele teve contato, para ver se esses caras aparecem. E mais, se os caras estavam com Covid mesmo, cadê o teste da Covid dos oficiais? E mais, eles estiveram juntos mesmo, porque se isso tiver alguma maracutaia, tiver alguma malandragem no meio dessa história, o Pazuello cometeu o crime. Ele está se evadindo do Senado para dar um migué. Talvez isso tenha vindo hoje ao debate por conta dessa visita que você falou do Onyx Lorenzoni a ele. O cara está visitando o cara não está doente, então ele não pode vir na CPI, mas ele está recebendo visita? Ah, não, vamos mandar buscar o gordinho. Então eles vão mandar buscar o gordinho e o gordinho... Unione 2. Alguns já falaram aqui. E uma coisa importante, só para finalizar, é o seguinte: isso tem que ficar muito claro, e eu acho que o presidente da CPI, o Aziz, ele tocou nesse assunto. Não é o Exército que está sentado ali no banco para ser questionado. É o Pazuello. O Pazuello não representa o Exército Brasileiro, porque isso pode criar uma confusão institucional das pessoas acharem que a CPI está atrás do Exército, aí vai ser choque de poder. Isso pode servir de ferramenta, de argumento para esse bolsonarismo insano, né? Mas é por isso que o marqueteiro dele estava dizendo para ele ir de farda, né? O marqueteiro dele disse, vai de farda, só que alguns generais já dissuadiram ele de não ir de farda para que não faça essa confusão. A Bia Moraes... Rapidamente, a Bia Moraes diz, é preciso ter consciência na hora de votar, pois o pessoal pensa em presidente e governador e esquece a importância de deputados e senadores. Exatamente, Bia, e é por conta deles que a gente está assim. O Banerjee fala, professores Aquias e José, vocês estão de parabéns. Live esclarecedora e inteligente, muito bom. Obrigado, Banerjee, por mandar mensagem para nós e pela Bia Moraes e todo mundo que está assistindo. Eu sei que tá bom o papo, mas a gente já passou da nossa marca do horário. Normalmente a gente fica, no máximo que eu fico aqui em live, é 1 hora, é 45 minutos, 1 hora. A gente já passou, porque como disse o José, hoje tinha muita coisa para falar a noite toda. Amanhã, atenção gente, amanhã, sexta-feira,
às 17h30, eu vou ter aqui no Critica Brasil, às 5h30 da tarde, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleice Hoffmann. Então, se você quiser assistir, venha para cá, assista, porque eu vou fazer algumas perguntas também para ela ali, esclarecedoras, porque eu quero esclarecer certas coisas. E amanhã, 5h30 da tarde, vou estar aqui no Critica Brasil. E não esqueçam também de sábado à tarde, nós temos aqui a programação às 15h45, palestra. Eu sempre faço uma palestra espiritual esclarecendo as pessoas que são evangélicas e católicas que têm essa religião. José, eu queria que você fizesse as suas considerações aí e quero te agradecer por esse brilhantismo de sempre que você traz aqui para nós. Akias, eu fico muito feliz de estar aqui com você, estar com o teu público. Enfim, eu queria repetir que eu estou acompanhando o chat aqui das pessoas, pediram para eu repetir o nome do documentário. O documentário se chama Notícias de uma Guerra Particular. É um documentário que vocês vão ver que a história já era a mesma de hoje e ela vai se repetir, infelizmente, enquanto a gente tiver as mesmas causas da desigualdade social aqui no nosso país. Bom, quero agradecer a todos vocês também, dizer que eu estou lá no Portal do José, todos os dias também, faço lá a nossa livezinha de tarde, 4, 5 horas da tarde, vocês estão convidados a se inscreverem lá também. E você que me acompanha no Portal do José, peço para você se inscrever aqui no Critica Brasil, porque aqui tem um dado que eu não sei se você está sabendo. Teve uma pesquisa essa semana que mostrou que nos últimos 6 meses a audiência dos canais de direita caiu 50%. Não é pouca coisa, não. Caiu 50% e nós aqui estamos indo devagarinho, a gente está chegando nas franjas, chegando nas beiradas, a gente está mexendo com as pessoas. Então, eu acho que nós estamos com a verdade na mão, nós estamos aí no bom caminho, e vocês estão com a gente até agora, vocês são pessoas muito especiais, porque vocês podiam estar em outros canais de televisão, vendo outras bobagens, se divertindo, se distraindo no meio de tanta coisa que está acontecendo no nosso país, mas vocês estão aqui preocupados em ter um tipo maior, um pouco mais de conhecimento, de informação, vocês estão mandando as mensagens de vocês estão interagindo. Então, vocês é que fazem a diferença num país tão carente de informação, carente de gente que queira mudar a realidade do nosso país. Então, obrigado e até semana que vem. Estamos aí de volta. Antes de a gente sair, chegou mais superchat aqui. A Andressa Magalhães falou, vocês são maravilhosos, nunca nos cansamos. Teve outra mensagem aqui também que eu quero ler. Estão pedindo a música do Madeirada Music porque estava aqui. Peraí. O Jefferson Oliveira de Freitas diz, só uma, com todo respeito, vocês debatem tanto temas importantes e ouvimos vocês todos os dias. Vocês esquecem do Bozo quando chegam em casa. Esquecem do Bozo quando chegam em casa. Que bom, né? Uma pergunta, será? Não, eu quero dizer assim, que assim, é uma coisa boa, né? O cara para de pensar em gente ruim. Ele está aqui com a gente. Né? Tô aqui aí no Tocante, é isso aí. Quero agradecer a toda a gadaiada no Tocante, é isso aí que tá aqui, tá ok? O Pedro Monteiro deu o seguinte, vice-governador do Amazonas abandonou, ok? O governador saiu atirando, dizendo que o Bozo e o governador estavam fazendo teste de rebanho em Manaus. Prato cheio para a CPI. Na realidade, o vice-governador do Amazonas falou isso mesmo, que o governador e o Bolsonaro estavam fazendo um esquema todo lá, e isso vai ser objeto de tema amanhã no Critica Brasil, que já estou antecipando aqui para vocês. E também, o pessoal não quer ir embora, não. Climério Vasquez disse assim, professor, com ou sem Covid, Bolsonaro será desmantelado como a Joyce nas eleições. Senhoras e senhores, cadê a música do Gado Moreno? Chegou a hora da música do Gado, a gadaiada está aí presente. Cadê meu... Vê se tá aqui. Professor, o senhor disse que eu tinha que trazer muito sal. Olha, chega o sal, quase acabou, estão sugando direto aqui. Olha, vamos lá, pessoal, atenção. Tem muito gado aí, tem muito leso bolsominho aqui, tá todo gado querendo sal, e o Critica Brasil vai te dar assim. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Vamos que vamos! Tem muito gado aí, tem muito leso bolsominho aqui, tá todo gado querendo sal. E o Critica Brasil vai dar com capim. Segura, sal, sal, sal. Chama meu boi pra comer o sal.
Sal, sal, sal. Chama o gadinho pra comer o sal. Tem muito gado aí. Tem muito lesbossominho aqui. Tá todo gado querendo sal. E o Critica Brasil vai dar com capim. Segura sal, sal, sal. Chama meu boi pra comer o sal. Sal, sal, sal. Chama o gadinho pra comer o sal. Oi! A gente não pode sair sem dar alimento pro sal, porque aí eles ficam com raiva da gente. Olha, a gente faz essa brincadeira, mas a gente tem muito bolsonaristas que está aqui. O que a gente quer é uma coisa do bem para vocês. A gente quer que vocês, né, percebam no mundo louco que vocês se enfiaram, nessa loucura, nesse fanatismo de seguir o bezerro de ouro. Ai, o Bolsonaro é o meu amor. José Fernandes, muito obrigado mais uma vez pela participação. Na quinta-feira a gente volta. Eu quero agradecer você sempre, porque sempre que você vem aqui a gente tem notícias top demais para a gente debater e esclarecer o povo. Muito obrigado, boa noite para você. Obrigado, querido, obrigado, viu? Estou vendo aqui no chat, o pessoal vai interagindo, o que eu vi de mu, as pessoas botando mu e vai botando sal, sal, sal. Muito legal. Valeu, gente, obrigado. Agora eu quero dançar uma dançadinha aqui. Quando só ele vota em Lula já. Essa música aqui é o Madeirada que inventou essa música. Eu tava vendo a maquininha. Inventaram Quando eu apertei o 3, vocês... Acordei. Versão brasileira. Madeirada Music Show. Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco todo mundo já te ama. Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia. Tinha carne, cerveja e churrasco, e o meu chevette cheio de gasolina. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo. Eu tô com a vontade tão grande de votar dele, só encaicando assim o 13, só pegando o redinho e saindo na foto dele, o retrato e aquela voadinha. Plim, plim. Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco todo mundo já te ama. Tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo. A sarrada. A sarrada. Ai. Essa música não é campanha feita pelo PT, viu? Foi o Madeirada Music que fez. Ele tem um canal, tá aqui. E aí eu achei muito interessante quando fala nós estamos comendo só ovo. E eu fui um dos canais que impulsionei a música, ele me agradeceu na live e entrou aqui. E aí, por agradecimento, eu também coloquei a música. Gente, muito obrigado. Até amanhã. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Amanhã às 17h30 eu vou ter Gleice Hoffmann aqui. Tchau, pessoal. Tchau para todo mundo. Tchau, José. Muito obrigado. Tchau.